Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 21 de dezembro de 2023. São meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais alguns avanços das forças israelenses aqui dentro da faixa de Gaza, sempre naquele sentido. Aqui na parte norte eles já estão mais fazendo um trabalho de limpeza e consolidação, já estão dominando a maior parte das áreas aqui, mas o principal conflito está aqui na parte central e na parte sul da faixa de Gaza, onde ainda tem bastante coisa para fazer. Outra coisa que chamou bastante atenção foi justamente que um tanque israelense chegou bem próximo da fronteira aqui com o Líbano e atirou do lado de lá da fronteira contra posições do Hezbollah dentro do Líbano, né? Lógico, isso não quer dizer necessariamente uma ação israelense em solo do Líbano, mas é mais um risco que isso daqui traz, né? E a gente tem também as informações de algumas imagens que o pessoal fez aqui na faixa de Gaza, refutando aquela ideia de que a faixa de Gaza é uma prisão a céu aberto. Aparentemente o pessoal que vivia ali em Gaza vivia muito bem, eles têm uma boa qualidade de vida, muito mais ricos do que vários lugares do mundo, inclusive do que vários lugares aqui do Brasil, têm uma vida muito boa ali, ou pelo menos tinham até resolverem matar israelenses, né? É aquele negócio, o pessoal começou essa guerra, agora vai ter que aguentar as consequências do ato que fizeram, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. As notícias foram sugeridas por Arnaldo, o Império da Picanha Contra-Ataca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, o wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então é isso daqui, só falando que houve ataques com foguetes contra Israel, tanto lá do norte, o Hezbollah lançando foguetes a partir do Líbano em direção a Israel. Então um monte aqui foi anulado lá pelo Iron Dome, né, felizmente. E aqui também, olha só, uma barreira de mísseis lançadas ali na região da faixa de Gaza, também contra Tel Aviv. Aqui, ó, dá para ver vários foguetes sendo lançados aqui. Dá para ver os vários foguetes sendo lançados ali em direção a Tel Aviv. Aqui uma outra imagem da mesma região, dá para ver vários foguetes saindo aqui. Esse lançamento de foguetes aconteceu mais ou menos aqui no centro da faixa de Gaza, onde está indicado aqui, ou seja, mostrando que ainda tem muita coisa para Israel limpar nesse mapa aqui da faixa de Gaza. Aqui no norte as coisas já estão mais tranquilas, mas ainda falta muita coisa para ser resolvida aqui no centro e no sul da faixa de Gaza, né? Então, dois grandes ataques contra Israel hoje, e aqui os israelenses conseguiram capturar transporte de foguetes. Então, esse aqui são foguetes de longo alcance do Hamas, e eles conseguiram capturar isso dentro de um caminhão. Ou seja, eles descobriram como é que o Hamas faz para lançar esses foguetes. Eles têm uma parte desses foguetes de longo alcance, que são foguetes que chegam até Tel Aviv, justamente sendo transportados em caminhões dentro ali da faixa de Gaza. Isso dá mais mobilidade e permite que eles evitem que os israelenses descubram onde estão esses foguetes, né? Então hoje eles conseguiram pegar esse caminhão aqui, justamente cheio de foguetes de longo alcance. Tá aqui, tá vendo? É um caminhãozinho pequeno, aparentemente disfarçado, um caminhão de frios e coisa e tal, de carne, disfarçado que na verdade era para lançamento de foguetes. Foi identificado hoje, já foi anulado, excelente notícia. Isso aí dá dica de como eles devem fazer para identificar outros casos desse, né? Continuam muitas lutas ali na região de Jabalia, no norte da faixa de Gaza, né? Essa área aqui, justamente Jabalia, que ainda está sendo controlada pelos palestinos, mas Israel já está tratando aqui do assunto, né? Aqui tem uma imagem de soldados israelenses ali naquela região, e tem também uma outra visão daquela mesma demolição que a gente falou ontem. Ontem nós vimos essa explosão aqui mais à distância, hoje a gente tem essa imagem aqui, que é a explosão mais de perto, né? Eram prédios que eram usados pelo Hamas ali na região de Jabalia e foram destruídos alguns dias atrás, né? Isso daqui é Sheijaya, que é ali também na região da faixa de Gaza no norte. Sheijaya é mais aqui para baixo um pouco, mas justamente também mostra aqui o trabalho israelense de limpar a região que era um dos
principais pontos de apoio do Hamas, né? Dá para ver que realmente precisaram eliminar muita coisa ali, sobrou muito pouco de Seijaia, justamente em função de ser uma região que era um apoio muito forte para o Hamas. Já está aqui a região toda eliminada, né? Menos um problema para o pessoal ali de Israel, essa região de Seijaia, né? E aí, muita gente fala assim, poxa, que absurdo, né? Israel está destruindo toda a região da faixa de Gaza, mas lembra, quem começou isso foram as pessoas do Hamas. O pessoal do Hamas estava por trás disso daí. Inclusive, vale a pena lembrar isso daqui, ó. Isso daqui é o pessoal na faixa de Gaza comemorando no dia 7 de outubro o fato de que 2.500 pessoas israelenses foram mortas pelo Hamas, tantas mulheres estupradas, tantas crianças sequestradas, e o pessoal comemorando e coisa e tal. E, bom, se você sentir em algum momento no seu coração, você olhar para isso daqui e falar, caramba, Israel realmente limpou completamente a área, né? Você lembra que esse pessoal estava comemorando no dia 7, no dia que teve a coisa toda, uma comemoração só em Gaza do pessoal civil lá. Então o pessoal está pagando pelo que fizeram nesse dia, né? Fizeram parte também desse processo e agora estão vendo o retorno. Isso é uma coisa muito curiosa, porque muita gente fala que Gaza é uma prisão a céu aberto e coisa e tal, e não é o que você vê. Quando você vê vídeos de Gaza antes desse ataque, você vê que é uma cidade com um monte de coisas positivas, inclusive uma vida noturna muito aberta, um mar muito bonito ali na região, o pessoal aproveitando e coisa e tal. E, no final das contas, quem optou por limpeza completa foram os próprios soldados do Hamas, os terroristas do Hamas ali, né? Tem até aqui essa imagem também, aqui, ó, que mostra justamente uma visão ali do norte da faixa de Gaza, uma região de praia que tinha ali, e como é que mudou, né, depois do ocorrido. Aqui, ó, isso aqui como é que era antes, tá vendo? Uma praia muito bacana, muito bonito ali a região. Estradas, tudo funcionando, e agora essa mesma região vista agora, depois da limpeza dos quartéis do Hamas, vista, aliás, eu acho, do mesmo apartamento, né, da mesma região exatamente, você tendo a vista aqui depois da destruição causada pelo próprio Hamas, porque foram eles que iniciaram essa violência, né? Então, dá para ver realmente o custo desse pessoal. Mas é aquele negócio, eles estavam comemorando, deve ter valido a pena, né? Estavam comemorando isso daí. Bom, parece que a gente teve a informação que o Sinwar foi quase capturado de novo pelos israelenses. Ele já tinha sido quase capturado algumas semanas atrás, dessa vez de novo. Foram 2 vezes que ele quase foi pego pelo IDF, está amadurecendo a captura dele. Daqui a pouco acaba sendo preso, ou então já indo prestar conta, né? Parece que ele está atualmente se escondendo em Khan Yunis, depois de ter conseguido fugir do norte da faixa de Gaza, escondido em um comboio humanitário que foi para o sul, logo no início da guerra lá com Israel, né? Então ele estaria em Khan Yunis, e mais dia menos dia ele acaba sendo pego por ali. E bom, outra coisa que chamou a atenção foi o correspondente da Al-Manar dizendo que um tanque Merkava do inimigo, ele está querendo dizer de Israel, que chegou na fronteira com a cidade de, eu não vou saber o nome dessa cidade aqui, mas é uma cidade no sul do Líbano, e atingiu a cidade com fogo direto. Segundo ele está dizendo, esse escombro aqui foi o resultado disso. Esse daqui é o correspondente que está falando isso, né? De novo, pode ter sido um caso isolado, pode ter sido uma ação específica aqui, foi em algum lugar aqui, ó, nessa região por aqui. Mas, de qualquer forma, é mais um ponto aí para a possível continuidade dessa guerra. Aqui, ó, foi aqui, ó. Tá o tanque Merkava aqui contra Kafr Kila. Repara, o tanque israelense não ultrapassou a fronteira. Ele, a partir da fronteira, ele deu tiros em direção à cidade, provavelmente para conter algum movimento de terroristas do Hezbollah do lado de lá, né? Bom, falando sobre o Instituto para Estudo da Guerra, eles trazem algumas informações aqui, mas nada muito significativo, nenhuma grande novidade por aqui. A outra novidade é justamente os navios passando pelo sul da África, né? O pessoal está fazendo uma brincadeira aqui, rejeite a modernidade, que é passar pelo canal de Suez e coisa e tal, abrace a tradição, né, que é passar pelo Cabo da Boa Esperança. O que é engraçado, o meme, porque essa modernidade aqui já tem 200 anos já, né? O canal de Suez já é antigo a essa altura e, no entanto,
os navios estão sendo obrigados a passar pelo Cabo da Boa Esperança, que é um trajeto muito mais longo, é um trajeto que gasta mais combustível, porque, veja, você andando por aqui, você está indo por águas abrigadas, né? Não é, o Mar Vermelho é muito grande, tá? Então tem ondas, tem tempestades, tem a coisa toda. Mas tem menos do que no oceano aberto, né? E você indo aqui, você tem que passar por todo o Oceano Índico e depois por todo o Oceano Atlântico, ou seja, você pega tormentas muito mais sérias, correntes muito mais sérias. Então é muito mais cômodo você passar pelo Mar Vermelho, pelo Mediterrâneo, que são águas mais calmas um pouco, né? Não estou dizendo que não tenha tempestade também no Mar Vermelho, no Mediterrâneo, são mares enormes, tem tempestade, coisa e tal, mas costuma ser menos crítico do que no Cabo da Boa Esperança. E o Cabo da Boa Esperança justamente tem esse nome porque era um cabo, o pontinho lá é o Cabo das Tormentas, era muito difícil de passar, né? Para navios antigos. Os navios modernos não têm tanta dificuldade. Enfim, teve até uma reunião entre donos de navios gregos que avisaram para evitar o Mar Vermelho. Se até, como o pessoal está dizendo aqui, se até os navios gregos, os donos de navios gregos estão evitando o Mar Vermelho, é porque a coisa está realmente séria por ali, né? Bom, o pessoal encontrou o Mein Kampf dentro de assentamentos palestinos em Gaza. Zero novidade nisso daí. Primeiro porque o Mein Kampf não é tão estranho assim, tem um monte de países o livro, mas é lógico, é óbvio que você vai ter entre os palestinos muita gente com tendências antissemitas, né? O próprio Hitler conversava com o pessoal lá, com os palestinos na época dele, lá com o pessoal do árabe na época dele, porque tinham também esse tipo de coisa em comum, né? Outra coisa curiosa de você ver é justamente a grita tão grande na comunidade internacional pelo número de mortos, né, no conflito entre Israel e a Palestina, dizendo que é um absurdo, porque Israel está matando muita gente, que não pode, não sei o que lá. Mas você não vê esse tipo de indignação do pessoal aqui no Ocidente com outras guerras que tiveram um número de mortes muito maior, né? A guerra entre o Irã e o Iraque, que felizmente já acabou há algum tempo, mas ela teve mais de 1 milhão de mortos, e ninguém falou nada por aqui, né? Mas várias outras guerras aqui, o genocídio de Darfur, a guerra da Síria é muito terrível, e está acontecendo ainda. A Síria ainda está em guerra civil, né? Os uprisings, né, os protestos no Iraque, enfim, os conflitos no Iêmen aqui ainda tem muito mais guerras do que o conflito entre árabes e israelenses ali na região da Palestina, né? Então, no final das contas, sempre o foco é o antissemitismo mesmo. O pessoal reclama porque é Israel. Quando é árabe matando árabe, não tem problema, ninguém se incomoda, não importa o número de mortes, enorme número de mortes. Na Síria, uma tragédia completa. Quando é russo e árabe matando árabe, não tem problema. Agora, colocou o povo judeu ali, aí pronto, aí tem problema. Aí tem protesto, tem um monte de coisa, né? Bom, colocaram aqui uma grande instalação lá no Times Square, né, na Praça Central lá de Nova York, falando sobre justamente aquele caso daquela israelense que foi estuprada por terroristas do Hamas, estava com a calça suja de sangue, e botaram aqui a imagem, né, junto com... Essa calça aqui é de verdade, tá? Não é efeito 3D, não. Eles botaram isso mesmo como uma instalação, e a informação ali no painel, né? Realmente chama atenção isso daqui, porque é um absurdo esse negócio. Os Estados Unidos sempre com tanta proteção às mulheres e coisa e tal, e de repente a esquerda, não, parece que não importa, não, se é estupro contra israelenses, não tem problema e coisa e tal. Um absurdo completo isso daí, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.